dos três? Glória a Deus, viu? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, escrito está: quando Davi havia passado um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, o encontrou com uma junta de jumentos selados, e sobre eles 200 bolos de pão e 100 cachos de uvas passas, e 100 frutos de verão e uma garrafa de vinho. E o rei disse a Ziba: o que queres tu dizer com essas coisas? E Ziba disse: os jumentos são para a montaria da casa do rei, e o pão e os frutos de verão para os moços comerem, e o vinho para os que estão exaustos no deserto possam beber. Versículo 3: e o rei disse: e onde está o filho do teu senhor? E Ziba disse ao rei: que este permanece em Jerusalém, porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então o rei disse a Ziba: eis que teu é tudo o que pertence a Mefibosete. E Ziba disse: humildemente te suplico que eu possa achar graça à tua vista, meu senhor, ó rei. E você diz: graças a Deus. Não, de pé, isso, de pé, calma aí. Se vai ser profeta para 2 pessoas, tá? Fala assim para ele, fala: nenhuma mentira dura muito tempo. Para ele e para ela, você vai falar assim para ele: nenhuma mentira dura muito tempo. Fala: descanse teu coração. A verdade vai aparecer. Se acomode aí. Escuta, eu te disse que eu estou na qualidade de profeta. Então, eu dei lugar com todo mundo, né, gente? Eu falei que eu estou na qualidade de profeta. E quando a gente está na qualidade de profeta, a gente não tem buzines, não tem performance. Deus direciona a palavra, né? Davi está passando o maior golpe de toda a sua história, ou por que não dizer de toda a sua vida. O maior rei de Israel, o homem que tinha óleo na cabeça, que Deus havia escolhido dentre os filhos de Jessé, após ser aclamado através de derrubar Golias no vale de Elá, Deus ele coloca Davi no coração de toda Israel. Davi é aclamado, Davi é amado, Davi é respeitado, e a Bíblia nos informa que Davi andava com Deus em todas as suas batalhas e em todas as suas guerras. Uns, dentre muitos, do maior mistério da vida de Davi era que Davi nunca dava um passo sem antes consultar a Deus. Em toda a vida de Davi, se fosse na esquina, Davi perguntava a Deus se ele poderia ir. Se fosse uma batalha, Davi perguntava a Deus se ele poderia ir. E por isso que Davi sempre foi bem sucedido em todas as suas questões. Porque somente o homem cheio do Espírito de Deus é capaz de discernir espiritualmente todas as coisas. Glória a Deus. Somente o homem cheio do Espírito de Deus é capaz de discernir totalmente todas as coisas. Davi não saía de casa sem a direção de Deus e nem sem estratégia.
Porque ele entendia que somente ter a direção de Deus não é suficiente para vencer batalhas. Existem batalhas que precisam de estratégias. E Davi assim faz. A unção que permeia a vida de Davi é uma unção tão poderosa a ponto de Deus colocá-lo no coração de toda Israel. Eu não sei se você já teve a oportunidade, creio eu que você terá de ir até Jerusalém, cidade santa. Você vai ver que Davi é tão importante para a história de Israel, que a estrela que possui a bandeira de Israel é a estrela de Davi. Até porque existe um Israel antes de Davi e existe uma Israel depois de Davi. E quando Deus quer nos promover, eles preparam uma guerra. Aleluia! Porque Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi nunca chamou Golias de Golias. Para Davi, Golias sempre foi a promoção de Deus. Davi sabia, se eu derrubar esse gigante, acabou, minha história nunca mais é a mesma. E assim foi. Sendo que existe promoção de Deus que não vem acompanhada com abraço. Existe promoção de Deus que não vem acompanhada com like, comentários, aprovações. Logo após a promoção de Deus, sempre vem uma perseguição. E a perseguição que Davi sofreu por alguém que ele guerreou e defendeu. Era para acolher, não acolheu. Era para apoiar, não apoiou. Era para estar junto, não esteve junto. Você tem que ser não somente espiritual, mas maduro para ouvir o que eu vou dizer. Se você for muito emocional, se você for muito desequilibrado, porque tem gente que tem unção, mas é muito desequilibrado. Tem gente que tem óleo, mas é muito desequilibrado. Se você não for maduro, se você não for sujeito ao homem e sujeito à mulher, porque tem gente que é homem de Deus e mulher de Deus, mas não é sujeito ao homem, não é sujeito à mulher. Se você não for uma pessoa que tem um alto domínio, caráter e uma boa personalidade, você é levado pelas tuas emoções, ainda que esteja unção na cabeça. E a Bíblia conta para a gente que tem alguém que olha para Davi e não consegue compreender a unção que permeia sobre a tua vida. E tem coisas que eu não culpo o diabo, tem coisas que é caráter mesmo, não tem jeito. A perseguição começa, Davi não bate boca, Davi não levanta a espada, Davi foge, fala, Davi foge. Eu não vou demorar muito. 2 guerras em toda a vida de Davi que Davi não lutou. Olha para mim, se tiver boa ligada eu vou pegar rápido. Gustavo, 2 guerras que Davi nunca lutou. Primeira guerra contra Saul, segunda guerra contra Absalão. A única guerra que Davi não lutou, contra Saul e contra Absalão. Por que não luta contra Saul? Porque Davi entendeu que não dá para lutar quem tem óleo na cabeça. Saul está desequilibrado, mas tem óleo, não dá para lutar com quem tem óleo. Então Davi entendeu, não luto com quem tem óleo, está desequilibrado, mas tem óleo, Deus ungiu. Você não pegou, né? Não dá para bater boca com quem tem óleo. Aí ele que está desequilibrado tem que pegar as costas e seguir a tua jornada. Escuta, não tenha com palavra chula, olha para mim, e Deus amadurece a tua mente para ouvir o que eu vou falar agora. Quem tem jornada para trilhar, não para ouvir cachorro latir. E é sobre isso. E a segunda guerra que Davi não lutou é contra Absalão. Quem me ouve diz amém? As 2 batalhas que Davi não lutou, contra Saul, porque tem óleo, contra Absalão, porque Absalão tem sangue dele. Então 2 guerras que você não pode lutar. Gente que tem teu sangue, e gente que tem óleo. A gente tem que fugir dessas guerras. Sendo que tem gente que leva pão para o gigante e pega para os irmãos. Davi não, leva pão para os irmãos e pega para o gigante. Mas isso é para outra coisa. Davi consegue ser aclamado em Hebron, depois ser aclamado em toda Jerusalém. E cada vez, quanto mais perseguição, mais era perceptível a unção de Deus na vida de Davi. Você pode agarrar a mão de um crente? Desculpa, não prego assim, tá? Se você não quiser, você não pega, ok? É só se você quiser, mas é o meu jeito de pregar. Fala assim, ó, não tem como. Fala assim, ó, tentam. Mas quem tem unção, tem unção, meu irmão. Olha
Eu não falo de gente que tem azeite na cabeça, porque tem gente que tem azeite, mas não tem unção. Porque azeite o homem derrama, mas a unção só quem derrama é Deus. Entendeu? Tem gente que tem azeite, mas não pouco, ele só vai. Eu não sei os... Aqui não, só lá para Bangu onde eu moro. Aqui não. Os crentes mais top estão aqui em Barro Sul. Glória a Deus! Eu não sei umas pessoas que falam, eu sou vaso, Deus me usa, sou profeta. Mas qualquer oportunidade é isso aí mesmo. Ah, minha mulher antiga voltou. Eu não sei que mulher é esse que você carrega. Porque o homem de Deus, primeira coisa, ele dá maturidade e equilíbrio. E Davi tem equilíbrio. Fugiu. 3 vezes Deus deu Saul na mão dele para matar. Ele matou? Não matou. Sendo que agora Davi, após sofrer o primeiro golpe que é contra Saul, fecha a Bíblia, ele sofre o segundo golpe que é de Absalão, capítulo 15. Absalão, ele começa a observar que as coisas do reino estão muito passando do controle de Davi. Ele observa a necessidade do reinado. O rei não consegue mais julgar algumas coisas, não consegue mais governar algumas questões, e ele entra em cena para ajudar a governar algumas questões. Olha para mim, os pastores que estão aqui vão entender melhor. Existem pessoas que se tornam úteis, mas elas se colocam úteis fora do tempo e dentro de uma percepção de debilidade de alguém. Porque Absalão não está sendo útil porque quer ser útil. Absalão está sendo útil por uma finalidade. Primeiro, eu não sei quem vai crer, isso aqui é muito espiritual. Primeiro, ele observa que Davi não consegue dominar algumas coisas. Segundo, ele observa que o povo é muito emocional. E ele nota isso e coloca no coração um plano. Se colocar no portão da cidade e todo mundo que passa, ele fala, vai fazer o quê? Vou falar com Davi. Davi está ocupado, fala comigo que eu resolvo. Você vai para onde? Vou falar com o rei. O rei está muito ocupado, fala comigo que eu resolvo. Você vai para onde? Eu tenho causa para levar para o rei não pode te atender, fala comigo que eu resolvo. Alguém olha um príncipe, quem me ouve diz amém? Alguém olha um príncipe e fala, ele é príncipe, filho de Davi, ele tem legalidade e autonomia para resolver. E nisso, não o pregador que diz, a Bíblia, capítulo 15, versos adiante, fala que ele rouba o coração do povo. E olha o que ele faz. Quando alguém vê um príncipe, se ajoelha na frente de Absalão, viu? E quando ajoelha na frente dele, ele pega na mão, levanta e fala assim, não se ajoelha não. Dá um beijo no rosto, abraça, e o povo começa a ser conquistado por Absalão. Porque havia uma lei que permeava todo o reinado, que uma pessoa que tem uma posição de príncipe, ele não poderia ter conexão direta com o povo. Então ele está quebrando um paradigma de dentro do palácio para o plano dele ser executado. Quando o povo vê Davi nunca me abraçou, Absalão me abraça, deixa Davi para lá e agora eu quero Absalão. Você não pegou, né? Eu nunca sentei com Davi, o cara está perto de mim, chegou agora, me abraça, me dá beijo no rosto, é príncipe. Acabou Davi, eu quero Absalão. E o povo começa a pegar o coração na mão do Absalão. Guarda no teu coração. Escuta, olha para mim aqui, Vade, você que machucou e rodou, olha para mim aqui. Tem gente, eu quero que você entenda e seja maduro para ouvir. Tem pessoas que têm habilidades de arquitetar um plano diabólico. Jesus me guarda. Então, se tu estiver comigo, Vai acabar o escuta, eu não culpo o demônio, porque demônio, se eu falar em nome de Jesus, ele sai, mas caráter ruim, onde está? Estou entendendo, tá? Obrigado, estou entendendo. Caráter ruim, você pode passar anos na marcha, anos no movimento, sobe monte, desce monte, mas é ruim, meu irmão. E olha para mim, e tem gente que tem essa habilidade de perceber
mercenário se fazer de útil para colocar para fora o coração maquinador. Ô, Gustavo. Você quer o seguinte, meu pai? Ele só pode colocar o plano que ele tem na mente, você que crê, se ele tiver gente para apoiar o plano dele. Ô, Jesus, me guarda. Porque tem gente que tem até o plano no coração, mas sabe que sozinho não dá para colocar o plano para frente. Eu não sei que rolê é esse. Agarra a mão dela aí, me ajuda a pregar. Fala assim, ó, sai dessa conversa. Porque a gente tem cara de menino, mas o coração é de profeta. Cuidado, não fica mentindo não. Tá laçuriando. Aí ele vai começar a arquitetar o plano e viu que o povo começou a se ajuntar com ele. Aleluia! Porque tem gente, eu vou falar assim, que só pode peitar com gangue. Sem gangue ele não peita. Sem gangue ela não fala. Sozinho não chega quietinha. Mas quando tem gente, quer botar pra fora a afronta, quer botar pra fora o que pensa, mas sozinho fala. Foi o povo todo ele. Dá um grito. Absalão roubou o coração do povo e tem um povo com ele, Davi. Quando Davi ouve, Davi já está vacinado. Porque tem coisa que antigamente machucava a gente. Agora tem coisa que não machucava não. Tem coisa que antigamente a gente ficava chateado e assustado. Agora hoje, isso aí, pai, já estou vacinado, já passei por isso. Aí Davi falou assim, ele arrumou o povo dele, falaram assim, Davi, tu tem peito, olha Gustavo, para levantar um exército e acabar com o exército da missão. Davi, eu levantar a espada com gente do meu sangue, arruma tudo. Ou melhor, só pega uma coisa, pega a arca. Coloca a arca no lugar de adoração. Olha isso aqui. Fala com Zadok, com os levitas, e informa a rebelião que já está pronta. Escuta, tem gente que tem insatisfação daquilo que Deus colocou na nossa mão. Olha para mim. Escuta para mim. O que Deus fala para mim sempre, irmão. Algumas coisas que Deus me mostra é muito doido. Tem gente que nos ouve por educação, mas o coração reprova a gente. Tem gente que não celebra, que tolera. É verdade. Tem que ouvir mesmo. Tem que aceitar mesmo. Sendo que é o seguinte, essas pessoas esperam uma oportunidade de alguém assumir um lugar de rebelião para se aliançar. E quem é esse? Aitofel, conselheiro de Davi. Aitofel, conselheiro de Davi, que já estava magoado há muito tempo com Davi, acerca de Betseba. Sendo que ele está do lado de Davi e está ressentido. Ele quer fazer um plano, mas não consegue. Mas quando ele vê que Absalão fez, ele vai lá e se ajunta. Aí alguém que era forte fica mais forte. Porque a pior coisa que tem é quando a gente tem alguém que a gente tem conselho guardado com ele. Ele vai lá e se aliancia com alguém que levantou as coisas para a gente. Aí Davi contou com os levitas, contou com o sacerdote, contou, aleluia, com Abissai, que era um homem que fechou com Davi, com Itai, que era estrangeiro, que ajudou Davi e falou, eu vou contigo, Davi, não vai não. Porque eu não tenho nada para te dar.
agora eu estou sendo jogado fora, estou sendo envergonhado, aí tá, mas eu não estou contigo por aquilo que tu tem. Eu estou contigo por quem tu é, Davi. Aí Davi, tu quer ir? Quero, então passa. Aí Davi, escuta, coloca pano de saco na cabeça. A Bíblia fala que cobre a cabeça, abaixa a cabeça, sandália tira dos pés e sobe o monte Oliveira descalço, de cabeça baixa. E a Bíblia fala que ele anda, chora e agradece. Como é que agradece no meio da rebelião? Meu Deus, agradece. Como é que agradece no meio da dor? Porque Davi entendia, Absalão tem tudo. Absalão tem um povo, Absalão tem um gangue, Absalão tem uma tropa, mas não tem uma coisa: o homem na cabeça. E nem foi aclamar, seguiu o caminho dele. Quando Davi ouviu de todo mundo que Aitofel tinha se aliançado com Absalão, no meio do caminho ele se amargurece e ele grita: Senhor, eu só te peço uma coisa. De todo esse cenário de drama, eu só te peço uma coisa. Ele não abriu a boca para pedir nada, só pediu isso: desfaz o conselho de Aitofel. Por quê? Porque Davi sabia que a única pessoa de todo aquele cenário que sabia os passos de Davi era Aitofel. Então ele pede para Deus reverter aquilo que Aitofel colocava na mão de Absalão. Mas agora a Bíblia conta para nós, e é o caminho para o final, que no meio do deserto, quando Davi chega perto do cume do monte, Ziba se aproxima de Davi. E quem era Ziba? Alguém que cuidava dos pertences financeiros que pertencia ao reinado de Saul. Alguém que Saul conhecia, alguém que Saul orientou, alguém que Saul criou. Você que me ouve, diga graças a Deus. Você já vai marchar, fica tranquilo. Aí a Bíblia conta pra gente que agora ele se aproxima de Davi, e a Bíblia conta pra gente que ele traz na mão pão, traz na mão uva passa, traz na mão queijo, traz na mão vinho e traz água. Escuta, ele ajunta tudo, vê que Davi está na pior fase e corre até Davi. Quando ele corre até Davi, ele apresenta o que tem na mão, mantimento, fala mantimento. Esse teclado faz barulho? Olha!